queda no número de indecisos, votos brancos e nulos, mostra que o eleitor está mais de olho no que dizem e fazem candidatos do que na Copa do Mundo. Hora do Voto recebe o deputado federal Duarte Nogueira, presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, que, em sua intensa trajetória política, já foi por 2 vezes deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, além de líder do PSDB na Câmara Federal. Obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, nós temos um ano realmente muito peculiar, diferente de outros anos eleitorais, não só pela Copa do Mundo, mas pelo comportamento do eleitor. Em geral, nessa etapa da campanha, em que todos são pré-candidatos, o eleitor sempre pareceu mais indiferente. E dessa vez nós já vemos um movimento nos números, na preferência de voto e na decisão do voto. Eu vejo que no PT, que é a candidata à reeleição, a presidente Dilma, já há uma definição de estratégia de campanha também que parece estar antecipada. Eles partiram para a ofensiva, para matar o discurso dos adversários, também lançaram já aquela filosofia do medo de volta ao passado. O PSDB já tem definido a sua estratégia de campanha ou fica na defensiva? Bom, a estratégia do PSDB é falar a verdade, falar com sinceridade e propor uma alternativa para o Brasil, para isso que hoje está aí. O governo do PT, que por 2 vezes governou o Brasil com o presidente Lula e governa pela 3ª vez com a presidente Dilma, indo para o 12º ano de governo, 12 anos de governo praticamente, quando sinaliza para a volta ao passado, o passado são eles. Afinal de contas, eles já estão aí há 12 anos. Então, há um sentimento hoje na sociedade brasileira de mudança, porque nunca se arrecadou tanto, o governo federal nunca bateu tanto recorde de arrecadação de impostos e, no entanto, o país não cresce. Tem alguma coisa errada. As pessoas estão preocupadíssimas com o aumento da inflação, com o aumento da violência nas cidades, sobretudo as capitais, no resto do país afora, a volta do analfabetismo, a falta de perspectivas para a melhoria de serviços públicos, sobretudo de transporte coletivo, de saúde, que é o principal problema do Brasil, e há sempre um discurso insistido do governo sem a devida aparência de melhoria para a sociedade. Mas, deputado, então eu acho que esse é um sentimento que aflora a mudança. Agora, tem um detalhe, deputado, a resposta do PT e dos partidos que apoiam a candidata Dilma é que não é exatamente como vocês apregoam, como o senhor acabou de dizer. O país pode não crescer tanto quanto gostaríamos, mas cresce pouco, mas cresce. A inflação não estourou a meta, no entender deles, no argumento que apresentam. A questão do emprego, o país vive uma questão de pleno emprego. O cidadão tem essa percepção de que ele ainda tem o poder de compra. Então, o PSDB tem como estratégia ampliar, colocar uma potência mais elevada nos fatos reais? Bom, o nosso papel é mostrar que nós podemos garantir todas as conquistas sociais, todo o sucesso que foi o Plano Real desses últimos 20 anos, sem ficar nesta armadilha do país não crescer e da inflação ficar controlada de maneira artificial, mas junto aos alimentos e aos gêneros de primeira necessidade, que são aqueles que a população mais pobre compra e precisa, nessa inflação está muito acima da meta estabelecida de 6,5%. Aliás, é o teto da meta. Então, eu acho que nós temos que mostrar que é possível reduzir a inflação para o meio da meta, que é 4,5%, e, ao mesmo tempo, garantir que o país volte a crescer, invista em produtividade, diminua esse ambiente de burocracia, de altíssima carga tributária, facilite a vida do cidadão para ele poder produzir, gerar o seu emprego, empreender, que o jovem possa ter mais acesso aos cursos técnicos, às faculdades, aos cursos de tecnologia, como se faz aqui em São Paulo e usa de exemplo para o resto do Brasil, sem perder esse ganho, que não é do PT ou do PSDB, é uma conquista da sociedade brasileira e que, infelizmente, agora o cidadão começa a ficar receoso que ele possa perder.
essa estratégia do medo, da volta ao passado. Na eleição do presidente Lula, naquele primeiro turno, o PSDB usou esse mesmo recurso de acenar para uma questão de que seria temerário eleger Lula. Né? Teve a Regina Duarte, aquela coisa tanto que deu o que falar, e a resposta do PT foi que a esperança venceu o medo. Agora o próprio Aécio Neves está dizendo que ele fala é na volta da esperança. É isso que ele está oferecendo ao povo brasileiro. Vocês não estão reeditando, tanto o PT como o PSDB, um velho discurso, alguma coisa que não surpreende e que mostra até uma espécie de contradição? Naquela época a PSDB usou, agora critica. Eles que tanto criticaram, agora usam. O que é isso? Ora, Maria Lídia, o telespectador que acompanhou aquela eleição em 2002, ele vai se lembrar claramente, há 12 anos atrás, como é que foi a forma da gente apresentar essa questão de tomar cuidado. Era que o PT dizia uma coisa, dizia que ia mudar as bases do Plano Real, que eles inclusive não apoiaram, que eles iam tomar medidas drásticas em relação a direito à propriedade, a normalidade dos contratos, tudo aquilo que depois eles próprios tiveram que fazer a tal da carta aos brasileiros para dizer que eles não fariam tudo aquilo que eles escreveram e disseram ao longo de toda a existência do seu partido. Então, esse foi o nosso alerta. Agora não. Felizmente, nesses 25 anos da Constituinte para cá, nós tivemos 25 anos de democracia exercida na plenitude. Todos os partidos que estão mais bem representativos no país, eles já tiveram oportunidade de ser governo ou de ser oposição. Não tem mais nenhuma novidade, não existe mais nenhum salvador da pátria. Então, essa história do PT de vir com o medo é deles próprios, porque deve estar faltando melhores argumentos. Mas eu acho que Mas medo do quê? De não vencer? Aí tem uma estratégia muito clara. Esse recado do comercial do medo que eles colocaram no ar e o PSDB conseguiu tirar do ar por força da justiça eleitoral, tinha o intuito de conter o declínio, a decadência das intenções de voto da presidente Dilma, porque além dela ter perdido praticamente quase todo o conjunto da classe média, ou em grande parte da classe média, que não acredita mais no PT, e nela sobretudo, eles começaram a perder a credibilidade perante os mais pobres, que são aqueles que ainda insistem em ficar receosos sobre a questão do Bolsa Família ou as conquistas sociais. Mas o Aécio, nessas pesquisas, foi aquele que ganhou mais espaço na população mais pobre. Por quê? Porque as pessoas mais carentes, as pessoas mais simples, estão percebendo, primeiro, as conquistas sociais começaram com o Fernando Henrique. O Lula teve a importância de fazer, inclusive, ampliá-las, e inclusive fundi-las, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, no tal do Bolsa Família, que é hoje o programa principal de transferência de renda. Então, não há mais um receio de que alguém vai mudar. Quem foi eleito presidente, seja quem for, o Aécio, o Eduardo Campos ou qualquer outro candidato de oposição, essas conquistas vão ser mantidas, porque foi uma conquista do povo brasileiro. Só que só isso não basta mais. Esse sistema, esse modelo do PT se exauriu e ele demonstrou ser incapaz de mostrar para o Brasil novos horizontes, que é o que a população deseja. A população quer que o país cresça e não cresça só mais do que o Paraguai ou da Venezuela e que essas coisas sejam feitas com planejamento, com metas e que possam ser alcançados. Bom, ainda falando nos discursos, nos alvos na campanha, nós estamos observando nessa altura já uma mudança de comportamento dos próprios candidatos. Eduardo Campos e Aécio Neves estavam quase que numa parceria muito interessante em que ambos complementavam um discurso ou reforçavam um discurso do outro, colocando-se mesmo como candidatos anti-PT. E, de repente, Eduardo Campos, eu não sei se pressionado por Marina Silva ou pelo comando de campanha dele, voltou a artilharia para Aécio Neves, sugerindo que o adversário dele é Aécio Neves e não Dilma, para que ele vá para o segundo turno e tenha essa possibilidade. Por outro lado, Dilma Rousseff também está com a artilharia voltada para Aécio Neves e não para Eduardo Campos, assim como quem não quer dar cartaz para Eduardo Campos, para ele não crescer como uma terceira via. No seu entender, o PSDB, o candidato Aécio Neves, tem vigor para o enfrentamento dessa artilharia que o torna saco de pancada? Olha, eu acho que o Aécio está tendo uma boa virtude nesse momento da pré-campanha e poderia dizer que ele está sendo muito parecido com o governador Geraldo Alckmin,
que nos momentos mais difíceis e mais adversos, ele mantém a sua linha e mantém a sua firmeza e fala com clareza para as pessoas através dos veículos de comunicação ou quando em reuniões públicas. O Aécio percebeu isso com muita clareza, já foi governador 2 vezes de Minas Gerais, é senador da República, tem uma experiência grande no parlamento, até como presidente da Câmara. E ele sabe que você tem que adotar uma linha e segui-la, porque se você fica desviando dela todo o tempo, o seu eleitor e as pessoas que estão prestando atenção em você começam a sentir uma insegurança. Então eu acho que o Aécio está correto nesta linha de falar a verdade, apresentar propostas, está sendo atacado, caluniado, veja aí esse escândalo que envolve uma funcionária da Prefeitura de Guarulhos e todo um conjunto de estruturas da própria Prefeitura para falar mal, caluniar o próprio candidato Aécio, inclusive a própria Justiça já está tomando providências disso. Então eu acho que é isso. Na internet, o senhor na está internet, dizendo, exatamente, né? Na internet. está nos jornais essa semana que passou. É manter a linha, se cercar de pessoas preparadas, apresentar ideias inovadoras, mas ao mesmo tempo simples, que possam ser colocadas em prática. E se o Eduardo Campos está tentando encontrar ainda um discurso para ou pegar parte de um eleitorado que ainda está indefinido ou ainda não definiu em quem votar, mas também pegar um pouco do eleitorado mais do lado do PT, é uma estratégia que ele está adotando, não sei se ele vai acertar ou não, mas da nossa parte, eu acho que o Aécio está muito correto em ser firme, em manter a sua posição e dialogar diretamente com a sociedade, que é o que ela mais deseja nesse instante, é ouvir as pessoas e ao mesmo tempo ter oportunidade de participar. O senhor acredita que essa vai ser a eleição das redes sociais? Acabou de lembrar que já houve essa ofensiva no sentido literal, né, com ofensa mesmo ao candidato Aécio Neves, e a história já foi parar na Justiça e parece que há indicadores de envolvimento de funcionário de uma prefeitura do PT, que é a de Guarulhos, e lá já negaram, dizendo que desconhecem aquilo e que vão investigar e tomar as medidas cabíveis. Mas o PSDB está investindo no marketing digital? Vocês vão trabalhar também na internet, considerando o avanço do uso das redes sociais no país, a interlocução que parece que está cada dia mais forte no país, haja vista, né, o sucesso na mobilização para essas manifestações de rua? Muito bem, então são 2 perguntas. A primeira, quem estiver nos vendo agora e nos assistindo, tenho certeza absoluta que além de assistir a entrevista da Maria Lídia, quando possível, todo mundo tem o acesso à internet, o Facebook, o Twitter, e usa esse instrumento digital para obter conhecimento, obter informações, e aí ele faz o seu julgamento. Trocar ideias, isso, né? Nem tudo que está lá na internet é verdadeiro ou deve ser tomado como uma coisa absoluta. Mas as pessoas, à medida com que elas vão se amadurecendo no uso da internet, sem dúvida alguma, esta vai ser a eleição, e agora respondendo a sua pergunta, onde as redes sociais vão ter um uso mais acentuado. Não só por parte dos partidos ou dos candidatos para apresentar propostas, mas da parte do próprio eleitorado de maneira horizontal, trocar ideias entre si, fazer denúncias, apresentar candidatos ficha suja, apresentar candidatos que estão falando coisas coerentes. E isso é importante para a sociedade poder participar cada vez mais. Vocês têm um departamento de marketing político digital? Nós temos, só para concluir, plena convicção de que o eleitor, a cidadã ou cidadão, quanto mais bem informado, melhor ele toma a decisão, inclusive para o seu futuro próprio e da sua família e do país. Portanto, o papel nosso vai ser informá-los da melhor maneira possível, cada um vai fazer o seu julgamento. E sim, nós estamos trabalhando uma forma de multiplicar os nossos militantes, os nossos filiados, dar a eles ferramentas de como utilizar as redes sociais para fazer a defesa das nossas ideias, não deixar se levar sobre as estratégias apenas de atacar os candidatos ou de caluniar os adversários, mas fazer das redes sociais um instrumento também de cidadania e também de apresentação e de discussão de propostas interessantes para todos os segmentos do nosso país. Esse fato que aconteceu com Aécio Neves, de ataque, de ofensa pessoal através do Facebook, do Twitter, que já foi parar na Justiça, vocês acreditam que isto seja uma ação isolada ou é uma ação articulada já e espalhada para vários estados? Olha, sem dúvida alguma, há uma estratégia por parte dos adversários de tentar atacar a imagem do seu próprio
candidato ou do seu próprio candidato adversário. O que eles falam do Aécio? Eles falam que o Aécio não trabalha, falam que o Aécio mexe com drogas, falam todo tipo de calúnias e de ofensas pessoais a ele. Só que o povo de Minas Gerais elegeu o Aécio Neves governador por 2 vezes no primeiro turno, e ele elegeu o seu sucessor também no primeiro turno. E lá usaram esse expediente, só que agora esse expediente de ataques de ofensa está sendo levado para o âmbito nacional. Mas quem o conhece sabe da qualidade do seu trabalho, a firmeza das suas teses, a sua conduta familiar, a sua forma de agir na vida pública e, portanto, isso não vai ter eco algum. O que nós temos que fazer é tomar as providências legais, não só para que ele próprio, mas qualquer candidato que vier a ser ofendido ou caluniado, que ele também possa ser, portanto, protegido pelas leis do nosso país. Deputado, quando houve a mobilidade social com a melhora do poder aquisitivo de milhões de brasileiros através de programas sociais, o senhor lembrou que começou lá atrás, né? Não foi alguma coisa, uma inovação total do governo do presidente Lula, mas já havia um começo. É verdade também que ele aprimorou e prosseguiu, e eu acredito que o próximo, como o senhor mesmo disse, porque é conquista do povo brasileiro, o presidente vai dar continuidade a tudo isso, porque ainda há muita miséria no país. Entretanto, a nova classe C ficou sendo um desafio para os políticos, para os senhores, o encontrar o discurso para essa nova classe C, que adquiriu o poder de compra, que teve a realização de muitos sonhos de consumo que antes eram absolutamente inacessíveis. Porém, agora está diante de uma outra realidade. Comprou e viu que a sua cesta de consumo inchou. Tem que pagar a internet, pôs filho em escola particular, fazendo curso disso e daquilo, a prestação do carro, a prestação da moto, a própria internet, o celular, tudo isso que tem um custo, né, que onera a receita familiar. O PSDB descobriu o discurso, como falar a essa classe C, a essa nova classe média, que mostra que tem seu nível de exigência? Muito bem. A virtude de um bom governo é aquele que atua na forma... qual é o papel do Estado na sociedade para diminuir essas distâncias sociais e promover o desenvolvimento humano e a prosperidade das pessoas da melhor maneira possível. Então o Estado tem que olhar para quem menos pode, e aí é saúde de qualidade, educação qualificada, transporte público, tudo aquilo que depende para promover a vida das pessoas mais pobres. O cidadão que ascende, melhora a sua renda e essa família começa a consumir mais, começa a desfrutar não só de serviços públicos, mas de serviços particulares, ele frequenta outros lugares, ele não quer perder essa conquista. Aliás, essa conquista não foi só do Estado brasileiro, muito pelo contrário, ela foi dele, porque ele acordou mais cedo, ele levou os filhos na escola, a mulher trabalhou, ela batalhou, ela ficou menos tempo em casa para poder ajudar nessa ascensão social e econômica da família. E ninguém quer perder isso. E aí quando ele começa a ver que ele paga muitos impostos, mas ao mesmo tempo ele não pode pegar o ônibus de maneira adequada, o transporte coletivo é de baixa qualidade, não leva ele até onde ele quer chegar. E ele vê que ele paga na sua forma de imposto uma série de coisas que ele não tem de retorno, ele não está se sentindo representado. Então eu acho que a virtude da classe política é ter essa questão de uma forma muito clara, fazer uma reavaliação de onde é que está havendo essa desassociação e concentrar os seus esforços na eficácia da gestão. E aí é meritocracia, aí é qualidade, aí é prioridades, e aí investir da forma com que você possa apresentar resultados para esse pessoal que está receoso de que não está sendo bem representado. Eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu quero voltar para falar sobre o significado e o peso da Copa do Mundo do Brasil. Afinal de contas, não há um clima de alegria e de celebração, ao contrário. Existe um clima de tensão, não sabemos do que vai resultar. Copa do Mundo. Copa é uma festa da pátria de chuteiras ou é uma festa para os estrangeiros? Voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando o deputado federal Duarte Nogueira, presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo.
Obrigada mais uma vez por estar aqui tão atento às questões que eu coloco, mas eu prossigo com a Copa do Mundo que eu havia falado. Se é indagado, como é que o senhor vê esse investimento todo para a Copa do Mundo? Parece que não tem um reconhecimento. Metade da população é favorável ao investimento para essa grande festa. A outra metade é contra, entendendo que o investimento tinha que ser muito mais na saúde e na educação. O que não quer dizer que tenha sido tirado o dinheiro da saúde e da educação, mas existe ali esta expressão nas ruas, nos protestos das ruas, como temos visto. A Copa do Mundo é festa para a pátria de chuteiros ou é festa para estrangeiros? Ela vai deixar um legado? Ela poderia deixar um legado muito maior do que vai deixar. E isso as pessoas já perceberam. O brasileiro e o mundo todo soube que nós íamos sediar a Copa do Mundo de 2014 há 7 anos atrás, em 2007. Houve um tempo de 7 anos para fazer a preparação, montar os projetos e fazer essas coisas de maneira adequada. O governo não trabalhou direito, não fez um bom planejamento, as obras ficaram superfaturadas, não era necessário você fazer 12 sedes de Copa do Mundo. A Alemanha fez uma belíssima Copa com apenas 4 estádios. Eu li na semana passada que o presidente Lula queria fazer em 17 estádios, mas a FIFA pediu para que ficassem apenas 12. O custo da Copa Brasileira desse ano de 2014, ele é um custo de quase de 10 bilhões de reais. É o mesmo custo somado das Copas da África do Sul, da Copa da Alemanha e da Copa da Coreia e do Japão. Portanto, uma Copa caríssima. As pessoas estão percebendo de que elas estão pagando essa conta, porque está se colocando muito dinheiro em estádios particulares. Veja o exemplo do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Ele colocou todos os recursos públicos em obras de mobilidade e no entorno do estádio lá na Zona Leste do Itaquerão, que já vai ficar para a população futura. Sim, mas também o equipamento os aeroportos viário, vão ficar, as rodovias vão ficar. ETEC, mas em poucos lugares do Brasil, viu, Maria Lídia? Se gastou demais em estádios e se gastou de pouco nas obras de mobilidade urbana. É isso que está deixando o cidadão brasileiro e o torcedor, né, da nossa seleção muito chateado, muito indignado. Então, eu acho que como cidadão, todos nós, claro, vamos torcer para o Brasil ganhar a Copa, mas nós não podemos deixar de, como cidadão, também protestar pela maneira inadequada, perdulária, desperdício, como foi feito toda essa preparação e com as obras com sobrepreço e com todos esses problemas que a gente assistiu com muita clareza de que poderiam ser evitados. Mas o senhor acredita que o resultado da Copa possa ter impacto nas urnas, na decisão na hora do voto? Eu acho que ninguém ainda pode prever isso com muita certeza. Há uma tese que sim, outra tese que não. Sim, mas se o Brasil ganhar, parece que pode ficar perdoada a gastança. Se o Brasil perder, pode haver um sentimento, aí sim, um ressentimento expresso maior. Isso é um raciocínio que faz sentido? Eu acho que independente do resultado, vitorioso ou não, do Brasil na final da Copa, se a gente conquistar o hexacampeonato ou não, vai haver sim uma profunda reflexão de toda a sociedade brasileira, como já está acontecendo agora, sobre a maneira inadequada e totalmente atabalhoada com que essa Copa foi organizada. Vamos falar um pouquinho de São Paulo no tempo que nos resta ainda na sucessão estadual. Nós estamos em tempo de trabalho para a conquista de alianças e também ampliação em tempo de TV. Né, para a campanha. E a estrela do momento, a cereja do bolo, parece que é Gilberto Kassab, que tanto o PSDB demonstra grande interesse nessa parceria, como Paulo Scaff, do PMDB. Kassab está ali conversando e passando uma ideia de que ele ficará com aquele que oferecer mais vantagens dentro daquilo que ele quer para o partido dele. Fazer aliança com um parceiro que fica com quem oferecer mais vantagens políticas, pode ser contraproducente para o candidato? Pode parecer negócio de ocasião? Quando você faz uma aliança política com um partido ou mais partidos, você não faz alianças com coisas iguais, mas você faz alianças com coisas que naquele momento possam convergir para uma mesma tese e mesmos projetos. No caso do PSDB, nós temos um líder que lidera
o nosso partido aqui em São Paulo e o nosso governo, que é o governador Geraldo Alckmin. Ele jamais vai colocar em risco a sua conduta e a sua forma de enxergar valores e princípios, simplesmente não toma lá da cá. No caso do PSD e do Gilberto Kassab, eles já estiveram conosco em outras alianças, tanto na candidatura do Geraldo Alckmin em 2002, quanto no Serra em 2004 e depois no Geraldo Alckmin em 2010. Tem uma história. Não há nenhuma incongruência se nós estivermos juntos novamente. Até agora, ele é candidato a governador. Ou candidato a vice-governador. Ou candidato a vice, se ele entender que possa fazer aliança. Se for conosco, nós vamos continuar mantendo o diálogo, desde que a gente não abra mão dos nossos princípios e de uma boa apresentação de propostas para São Paulo. Eu tenho uma última questão. Já me foi dito aqui que, inclusive na hora do voto, por adversários do PSDB, que essa crise da água, as denúncias daquele esquema Alstom Siemens que envolveu pessoas, agentes públicos de governo do PSDB, tá certo, tá tudo na justiça, tá sendo investigado, essa coisa toda, mas eles dizem que isso afetou a preferência de voto em geral do Alckmin. E tanto é verdade que nós não temos pesquisa para o governo do estado desde dezembro, que isso seria por uma ingerência do PSDB e do próprio governador junto aos institutos de pesquisa, para não aparecer que ele está caindo. Que resposta o senhor dá para esse tipo de conversa? 3 respostas para 3 perguntas. A primeira, não tem pesquisas dos veículos de comunicação tradicionais, mas os partidos têm pesquisas e outros veículos têm pesquisas que não foram publicadas. E nas últimas mais recentes, o Geraldo cresceu e se mantém num patamar de vitória no primeiro turno, inclusive aquelas que nós temos como pesquisas. Quer dizer, ele manteve e cresceu, essa posição. E cresceu. Não, primeiro turno, de patamar de vitória. De vencer no primeiro turno. Segundo, qualquer denúncia que venha da onde for, que possa recair em pessoas ligadas aos nossos governos, apuração a mais severa possível e esclarecimento, e se houver qualquer consequência que demonstre dolo, punição e devolução dos recursos, como já está acontecendo na justiça, aonde houver denúncias. E terceiro, a questão da água. O governador, em 90 dias, Maria Lídia, 90 dias, o telespectador sabe disso, ele colocou um investimento para tornar útil toda a água do subterrâneo da reserva da Cantareira e colocou à disposição desse problema de uma gravíssima estiagem, a pior dos últimos 84 anos, 182 bilhões de litros de água, que vai garantir todo o abastecimento sem racionamento, com normalidade, até a virada do ano, quando as chuvas se normalizarem. Agradeço muito sua participação no Hora do Voto. Uma boa noite, deputado. Muito obrigado. Termina aqui a Hora do Voto de hoje. Uma boa noite a todos e na próxima segunda-feira estaremos de volta às 11h30 da noite. Até lá!